Boa noite, professor Simval. Boa noite a todos. Boa noite. Professor Simval, o senhor sabe o que significa o termo finanças pessoais? É sabatina? Sabatina? Não, me ocorreu aqui agora perguntar para você. Cada um cria o seu conceito. Eu tenho o meu. E o meu sentido desse conceito é um sentido discricionário. Você quer que eu explique? Eu explico. Pode ser. A aula já está começando ou ainda isso é só prolegômenos? Não, eu queria esperar só mais um pouquinho. A gente está com 9, chegou mais um agora. Eu acho que 5 minutos é interessante, mas... Então espera chegar mais gente aí para não... Tá. Como eu tenho 3 filmes de 5 minutos cada um, eu vou já começar às 6h35, senão não vai dar tempo. Então eu vou falar o que eu entendo por finanças pessoais, tá? Ok. Então, o negócio é o seguinte. Nós vivemos no mundo das representações, tá? Então, conceitos, símbolos, rituais sociais, né? Tudo não passa de representação, tá? Nome da matéria é representação. Nome da universidade é uma representação. Então, este título, Finanças Pessoais, a meu juízo, ele possui um conteúdo bastante amplo, porque no mundo das representações, eu vou fazer um parênteses aqui, porque é comum a gente ouvir falar em fulano de tal teve sucesso na vida. O sujeito teve sucesso na vida porque ele amealhou bastante dinheiro, ele amealhou um fundo representativo e ele tem um carro bonito, uma casa bonita, uma mulher bonita, um cinto bonito, um sapato bonito, uma camisa bonita, né? Então, tudo isso eu estou falando porque são representações, tá? Então, quando você fala de finanças pessoais, tá? O dinheiro é uma representação. É a representação do trabalho, a representação do esforço, e é uma representação da troca, que você troca esse esforço por uma remuneração. Então, agora, quando você despende uma energia para um trabalho, você recebe o correspondente em dinheiro, tá? Por uma questão de honestidade intelectual, você tem que cuidar desse dinheiro, porque esse dinheiro ele não vai chegar na sua vida da mesma maneira a vida toda. Ele vai ter assim como é a curva nossa da vida, que a gente vai numa ascendente, depois desce a ladeira direto, né? A remuneração também no mundo do trabalho ocorre assim. A gente trabalha até uma determinada idade e depois o dinheiro acaba. Então, quando a gente trata de finanças pessoais, nós estamos tratando de uma representação. Como nós vamos cuidar desta representação? Ou seja, existe, volto a insistir, no aspecto psicológico e no aspecto material. No aspecto psicológico é como é que você vai se capacitar, né? Como é que você vai se fortalecer para enfrentar esse mundo onde as finanças têm esta representação extremamente grande, né? Então, você troca trabalho por dinheiro e esse dinheiro você passa a ser visto pela quantidade de dinheiro que você amealhou. A sociedade te vê assim, tá? Então, se você vai ficar velho e vai ter que, para permanecer ainda vivo, vai ter que gastar um dinheirinho na farmácia, que vai aumentando cada vez que o ano passa, porque os laboratórios de química fina aumentam os preços dos medicamentos, e você vai gastando cada vez mais dinheiro na farmácia, o que não vai depois sobrar, você vai acabar gastando mais dinheiro em farmácia do que em comida, né? E tem muita gente que
até com tenra idade, gasta mais dinheiro com farmácia do que em comida, porque tem cada remédio caro, né? Eu vi lá nessas minhas pesquisas que eu fiz na farmácia de hospitais, tem medicamento que uma gota do medicamento custa 15 mil reais. Tem medicamento que custa cento e tantos mil reais. Né? Então, finanças pessoais, ele encerra esse conjunto gigantesco de representações. Ele não é algo assim estanque, minimalista. Ele tem um sentido discricionário extremamente amplo. Né? E quando a gente fala extremamente amplo, o aluno gosta de pegar carona nisso, e você faz uma pergunta na prova, aí ele fala, não, isso aí tem um sentido amplo, mas qual é o sentido amplo? Né? O sentido amplo nós vamos discorrer ao longo do semestre, eu e você aqui nessa matéria, extremamente agradável, acompanhado desse grupo gigantesco de alunos, que a cada segundo eu estou vendo que o número ali aumenta. Estamos em 27 ali, né, presentes aqui. Enfim, eu posso dar uma aula só sobre representação. Aliás, eu tenho um livro aqui sobre representação muito interessante, que eu estudei no mestrado nesse livro. O mundo, acho que, se não me engano, é O Mundo das Representações, é o nome do livro. Eu vou buscar esse livro depois. Beleza. Eu acho que são 22, Simval, considerando eu, Tirando você... nós dois. eu, você e a apresentação. Então, na verdade, são 18, mas vai subir. Bom, quem chegou aí nos últimos minutos, boa noite, bem-vindo. Nós vamos ter agora efetivamente nossa primeira aula de finanças pessoais. Efetivamente, verdade, não. Não teve efetivamente. A aula passada foi efetiva. Eu ia... Foi a segunda aula. Eu percebi isso enquanto eu estava falando. Então, a nossa segunda aula, e eu achei interessante colocar para hoje, tentar entrar no assunto através dessa pergunta aí, finanças pessoais, o que seria? Aproveitando um pouco o que o professor Simval acabou de falar, que ele construiu um raciocínio no sentido de que o dinheiro teria duas representações, né? Uma psicológica e uma material. Especificamente em relação à representação psicológica, um pouco numa linha um pouco diferente do que ele acabou de falar, mas eu acredito que de forma complementar, existe uma... Tem um vídeo que eu assisto a muitos vídeos sobre finanças pessoais, onde foi falado que o dinheiro é só uma ideia, né? É óbvio que é uma construção muito simples a respeito disso. A propósito, ali no aulário da FAC, ali onde era o antigo estacionamento, quem sai da porta à direita, indo para a direita na direção do palácio, não sei se ainda está lá, alguém pichou no muro ali, dinheiro é só uma ideia, né? Que tem a ver com isso que eu vou falar. Esse cara que fez esse vídeo, chamado Bruno Perini, talvez alguns conheçam, ele explicou uma coisa que eu achei bem interessante, porque o dinheiro tem uma determinada representação de valor na nossa cabeça, porque basicamente todos nós aceitamos que ele tem esse valor. Né? Obviamente tem toda uma questão de Banco Central, tem toda uma questão de normas do país e tudo, mas, assim, exagerando um pouco, porque, se não me engano, o vídeo era sobre criptomoedas. Se de um momento para o outro 100% das pessoas passarem a adotar as criptomoedas, abrindo mão dessa ideia, desse imaginário do valor que o dinheiro tem, o dinheiro vai perder o valor, né, no mundo todo. Então, além dessa questão relacionada ao sucesso que o professor falou ainda agora... Luiz, sim. A palavra é crença. Ok. A gente tem essa crença, né, de que ele tem esse valor, não necessariamente das cotações, né?
R$ 1 vale $5, perdão, $1 vale R$ 5, não é disso que eu estou falando, mas sendo real, ou sendo dólar, ou sendo euro, a gente tem uma ideia de que aquilo realmente existe, né? Antigamente, para que essa crença fosse mais concreta, digamos assim, não sei se tem uma crença concreta, mas numa direção de ser mais concreta, os países tinham reservas em ouro, né? Então, emitia-se dinheiro com base na reserva em ouro. Isso já não existe mais. Então, os governos, os bancos centrais, etc., eles proliferam a emissão de dinheiro. Isso foi muito bem notado agora na pandemia. Existe uma inflação em andamento bem acelerado, digamos assim, no mundo inteiro, basicamente por causa disso. Então, é interessante. Bom, também estava dentro do discurso do professor Simval uma alusão a cuidar do dinheiro, né? Então, finanças pessoais, cuidar do dinheiro. Eu acho que isso resume bem o que foi falado e já é uma antessala do que eu pretendo colocar aqui, né? Então, essa apresentação de hoje, a ideia seria fazer uma entrada nesse assunto, né, para que a gente possa, digamos assim, começar a navegar em algumas questões que vão derivar desse conceito de finanças pessoais que nós vamos ver a partir da semana que vem. Então, eu vou começar pela apresentação de 3 vídeos que não são longos, tá? Cada um deles tem em torno de 5 minutos, mas o primeiro vídeo, ele se refere a 3 casos de brasileiros que ganharam na loteria e, em questão de 5 anos, mais ou menos, ficaram muito pobres. Então, tem esse primeiro vídeo que, em 5 minutos, conta a história de 3 brasileiros. Se não me engano, um baiano, um goiano e o terceiro eu não estou lembrado agora. O segundo vídeo é sobre uma empregada doméstica. Ela, na verdade, é um vídeo de 10 minutos que eu resolvi cortar. Em vez dos 2 irmãos, peguei só a primeira parte, que é uma senhora que trabalhou de faxineira, digamos assim, aproveitou o máximo possível da força de trabalho dela para gerar dinheiro, gerenciou esse dinheiro de maneira efetiva e agora, no fim da vida, na terceira idade, digamos assim, conseguiu comprar um apartamento, ela e o marido, bastante próximo da praia, nem lembro se é de frente para a praia, e está aproveitando a vida, digamos assim. Então, é um tipo de coisa que acredito que vocês devem já ter visto esses vídeos, obviamente, mas se não viram, eu acho que são 2 vídeos bem interessantes, né? Como que alguém que tem um estilo de vida bem simples, de repente, ganha. Um deles ganhou 30 milhões, o equivalente a 30 milhões hoje, né? Essa pessoa tinha 18, 19 anos lá em 1983. Coincidentemente, foi a época que eu servi no Exército, que eu incorporei no Exército, digamos assim. Então, eu tinha uma idade muito próxima. Essa pessoa é 1 ano mais velha do que eu, né? Então, de repente, 30 milhões na conta, o que acontece? E a gente tem que estar preparado para isso, porque, de repente, isso pode acontecer com a gente. E vamos ver como não fazer com dinheiro, né? Um segundo caso, onde uma pessoa tem uma renda bem modesta, mas gerencia isso bem ao longo da vida e chega no fim da vida com bastante dinheiro para poder usufruir. E um terceiro caso, um zelador americano que faleceu. O falecimento dele foi recente, eu só não sei o quão recente, alguns anos atrás, mas que na época do falecimento dele tinha o equivalente a 8 milhões de dólares na conta dele. E ele mantinha um padrão de vida, um estilo de vida muito simples. Okay? Não foi só isso que fez com que ele acumulasse esse dinheiro, foi também a expertise que ele desenvolveu no investimento desse dinheiro ao longo do tempo, em muito tempo, em ações que pagam bons dividendos.
mas até o próprio vídeo fala sobre isso. A gente pode, assim, olhando friamente para o caso desse zelador, lamentar o fato dele chegar no fim da vida, falecer sem usufruir desse dinheiro. O que ressalta uma das coisas que eu pretendo mostrar para vocês lá na frente, que eu basicamente atendo pessoas com relação às finanças pessoais, e o quarto ponto é justamente a fruição. A gente tem que reservar tempo, saúde, capacidade psicológica, inclusive, para usufruir desse dinheiro ainda em vida, né? Deve ser algo muito ruim a gente morrer com muito dinheiro na conta sem ter gasto esse dinheiro. E aí depois eu pego algumas referências na internet, sem me preocupar com questões científicas de procedência dessas definições. A gente vai ver o que se fala sobre finanças pessoais. Lá no final, eu vou passar uma tarefa que é para ser feita hoje ainda. Desligou da aula, tem que fazer na hora, porque senão não vai contar ponto lá no final. Vamos lá então, professor? Alguma outra introdução aí? Eu posso... Eu não entendi porque está... Não, eu falei, mete o pau no samba. Vamos lá então. Então, como eu disse, são 3 vídeos. Não se preocupem, são 3 vídeos de 5 minutos apenas. Tá aí o primeiro. Exemplo de sortudos que não souberam gerir o dinheiro. O professor Simval já fez uma grande introdução com relação a hoje. Eu vou, de vez em quando, parar aqui, porque a pessoa bate na porta lá, eu tenho que ir lá para abrir para entrar para a aula. Então, basicamente, finanças pessoais é como gerir o dinheiro, né? Então, tem muitas facetas, e essas facetas dependem muito da nossa formação. Então, o professor Simval é formado originalmente lá na graduação em administração, então ele tem um determinado enquadramento sobre finanças pessoais. Eu sou formado em ciências contábeis e também em ciências aeronáuticas, então eu tenho um outro enquadramento sobre o mesmo assunto. Eu tenho um livro aqui sobre direito, por exemplo, que tem uma terceira via em relação às finanças pessoais, e assim vai. Economia, filosofia, história, e quanto mais abordagens diferentes, melhor. Então, vamos ver aí 3 exemplos de como não gerir o dinheiro. Então, quem tiver curiosidade, o nome do canal é esse aqui, Realmente Curioso. Brasileiros que ganharam na loteria e perderam tudo. Isso aí, se você quiser procurar o vídeo no YouTube, é isso aqui que você tem que pedir para procurar. Ok? Foi postado em junho de 2016, é, portanto, um vídeo muito antigo. Okay? Reporta a vida de Antônio, que ganhou o equivalente, lá na época, 2016, a 30 milhões de reais. Imagina aí você, 30 milhões de reais de um dia para o outro na sua conta. Vocês vão ver o que ele fez para torrar esse dinheiro, voltar a morar com a mãe em 5 anos. Alvino, que ganhou o equivalente a $500 mil, e Nivaldo, que ganhou o equivalente a $1,5 milhão. Basicamente, a ausência de educação financeira pessoal. Isso aí, finanças pessoais, o que eu e o professor Simval vamos tentar passar para vocês racionalmente e emocionalmente. Então, basicamente, a ausência de educação financeira pessoal, muita atenção aos prazeres da vida. Então, a gente vai ver aí que, normalmente, né, muita festa, muita bebida, muitas mulheres, etc. E amigos de oportunidade. Quando a gente está bem, né, muita gente se aproxima da gente. Quando a gente está mal, eles se afastam. Eles vão citar isso daí. Então, basicamente, esses 3 itens contribuíram para a dilapidação da riqueza. Se vocês perceberem que o áudio está ruim, me avisa aqui, por favor, que eu não estou vendo, tá? Vamos ver aí. Primeiro vídeo. Antônio. O baiano Antônio ganhou cerca de 30 milhões de reais na loto em 1983. Na época, o mesmo tinha 19 anos. Era tanto dinheiro que ele pensou que nunca fosse acabar. Assim que ganhou a bolada, Antônio se mudou para a suíte presidencial de um hotel sofisticado do centro de Salvador, onde todo dia pedia um cardápio diferente de mulher.
Passei muito momento bom aí na minha vida aí, nesse hotel. O que era o melhor? O melhor, o conforto, a bebida e as mulheres que vinham pra aí. Tinha mulher de todo jeito. Tinha todo tipo. O baiano Antônio era bem generoso com seus amigos e emprestava altas quantias de dinheiro sem pensar duas vezes e bancando festas caríssimas, onde não faltava mulher e bebida boa. Ele também fazia coleção de carros. Antônio curtiu bastante a sua fama de milionário cercado de amigos, mulheres e até mesmo pessoas famosas durante 5 anos. Só que ele não imaginou que um dia a vida boa fosse acabar e não fez nenhum investimento. Depois de ter perdido tudo, Antônio agora trabalha como faz tudo em um restaurante. Os frequentadores do estabelecimento onde ele trabalha não faziam ideia do passado de Antônio, que agora mora na humilde casa da mãe. O ex-milionário nem se preocupou em ajudar sua mãe em nenhum momento. E ela foi a única pessoa que esteve ao seu lado nos bons e nos maus momentos. Seu Alvino. Seu Alvino era um vendedor de picolé do interior de Goiânia, quando ganhou mais de R$500 mil na Mega Sena em 1971. Seu Alvino era bem generoso com seus amigos e saía com várias mulheres, mesmo casado. Segundo relatos de vizinho, a riqueza durou cerca de 5 anos. A única que realmente ficou ao seu lado nos bons e maus momentos foi a sua mulher, que reconheceu que a época de milionário de seu marido não foi uma época muito feliz. Eu queria sentir até melhor. Seria melhor sem o dinheiro? Melhor. Bem melhor. Sim. Por que, seu Alvino? Porque o dinheiro nunca trouxe felicidade para mim. Bem castigado pelo trabalho na roça, seu Alvino quase não enxerga e teve que amputar parte de uma perna por causa da diabetes. 40 anos depois de ter ganhado o prêmio, seu Alvino prefere não dar muitos detalhes sobre como gastou o dinheiro, colocando a culpa nos aproveitadores. Ele admite que sua vida seria melhor se não ganhasse na loteria, pois esse dinheiro não trouxe felicidade. Nivaldo, de 65 anos, tem uma vida bem humilde. Nada se parece com a vida de milionário que teve depois de ter ganhado cerca de R$1,5 milhão na loteria esportiva. Ele fez 2 jogos, um em seu nome e o outro de sua mulher. A aposta com o nome da mulher foi a certeira. Quando ganhou na loteria esportiva, Nivaldo morava no Rio de Janeiro, tinha 27 anos e trabalhava como faxineiro. Ele chegava a fretar aviões, apenas para ver as partidas do seu time de futebol de coração, o Bahia. Amigos e parentes se aproveitavam da pouca experiência de vida de Nivaldo, aparecendo em sua vida do nada. Ele nunca sabia dizer o não. E assim como os outros milionários, achava que o prêmio era uma quantia infinita que nunca fosse acabar. Hoje, ele vive com a aposentadoria, equivalente a um salário mínimo, e precisa escolher entre comprar alimentos ou pagar pelos caríssimos medicamentos para a sua doença. Para completar a renda, ele também toma conta de carros, ganhando menos de R$1 por cada carro. Com muita amargura, ele diz que não se sente saudade da vida de milionário. Com cara de poucos amigos, ele quase não vê os filhos. Para que ele nunca pense no futuro, hoje em dia, a saída é não pensar no passado. Então, nós tivemos aí 3 oportunidades, 3 exemplos para a gente ver que uma grande quantidade de dinheiro de uma hora para outra, ela causa um impacto de uma determinada maneira que é bem diferente se você for construindo essa riqueza aos poucos. E aí é por essa segunda via que eu vou tentar influenciar vocês. Okay? Vamos aproveitar que estamos aí, a grande maioria, se essa turma é equivalente às que já passaram,
a idade média de vocês deve estar girando aí em torno dos 25 anos, 24 mais ou menos. E eu diria que a gente tem aí 40 anos pela frente para poder aproveitar os investimentos, digamos assim. Então, educação financeira pessoal, mais essa quantidade enorme de tempo que você tem, vai poder ter provavelmente um destino bem diferente desses aí que a gente viu. Bom, segundo vídeo dos 3, renda modesta com muitas conquistas. Esse vídeo original, que está aqui, olha, canal Trabalhar de Casa, o nome do vídeo, faxineira junta dinheiro e compra apartamento, caso você queira ver, ele tem um tempo aproximadamente de 10 minutos, e ele conta a história de 2 irmãos que tiveram um início de vida muito simples na roça, etc. Então, essa primeira parte que eu separei é só da irmã. Então, conta também a história do irmão. Então, foi postado em julho de 2013, então é um vídeo mais antigo ainda. Reporta a vida de Rita, o nome dessa senhora que vai aparecer aí. Basicamente, trabalho, poupança e bom fluxo de caixa fizeram com que a história da Rita fosse bem diferente. Vamos ver. Diga onde você vai, eu vou varrendo. O ritmo é forte. Eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. O serviço é pesado. Ah, diga onde você vai, eu vou varrendo. Mas Rita sempre foi uma daquelas pessoas apaixonadas pelo trabalho. Eu gosto, imagina se eu não gostasse. Gosto muito. Agora todo mundo na dancinha da vassoura. Ela aprendeu a combinar capricho e economia. Não é o produto que limpa, mas sim o esfregar, o capricho e a boa vontade. Rita costumava fazer 14 faxinas por semana. Ela limpava uma casa pela manhã e limpava outra casa à tarde. No sábado, ainda deixava os corredores e as escadarias de 3 prédios brilhando. Como ela conseguia fazer tanta coisa em tão pouco tempo? Acelerando e trabalhando sempre em cima do relógio. Eu economizo até o meu tempo. Para varrer a casa, 15 minutos, para tirar o pó, 20 minutos, para lavar o banheiro. mais 20. Esse passinho aí acelerado é outro segredo de economia da Rita. Você sempre foi trabalhar a pé? Sempre. Nunca utilizei ônibus, nunca fui de carro. Sempre a pé. E você chegava a andar quanto tempo aí, Rita, para ir trabalhar? Olha, a casa mais longe eu andava 40 minutos, mas o segredo era levantar mais cedo para chegar no horário. E sempre a pé? Sempre a pé. É, caminhando desse jeito, a Rita foi longe. Com um bom humor danado e muita disposição, essa faxineira construiu um patrimônio de dar inveja. Estamos a 2 quadras de uma das praias mais badaladas de Santa Catarina. Esse apartamento de 155 metros quadrados, olha, a Rita também limpa com gosto, mas por puro prazer. É que aqui ela faz o papel da dona de casa. Quando eu vim morar pra cá, de verdade, eu me beliscava. Será que isso aqui é nosso mesmo? Será que isso aqui não é um sonho? Para comprar esta beleza de apartamento, Rita não pediu dinheiro em banco. Fez uma matemática. Olha, nós guardamos o dinheiro, compramos 3 terrenos, esperamos os terrenos valorizar e depois vendemos eles e pagamos com mais um pouco de dinheiro que nós ajuntamos. Foi o que a gente fez. Na época, ela ainda deu um jeitinho de não vender o antigo apartamento. Viu nele uma boa fonte de renda. Esse aqui a gente aluga na temporada. Porque não se deve vender o que a gente tem. A gente tem que adquirir para comprar outro, não vender. A
lógica de Rita não parece lição de economia? Ela completou 60 anos e há 2 meses decidiu parar de fazer faxina na casa dos outros. Mas só pôde se dar ao luxo porque a vida inteira controlou cada tostão. Ela nunca atrasou uma conta. Se você deixa hoje atrasar e amanhã tem 2, condomínio é a mesma coisa. Você tem desconto de 20%. Você pagando em dia, junto o ano todo, você consegue pagar as 2 últimas parcelas só com o desconto que você teve durante o ano. A filha aprendeu com o exemplo. O que não pode? Gastar mais do que tem. Isso não pode. Compras, Rita só faz à vista. Teve paciência para juntar dinheiro e pagou todos os eletrodomésticos do apartamento novo de uma só vez. Faturou um desconto de R$ 1.050. Nossa, se é vantagem. Veja bem, dá para dizer que praticamente a máquina de lavar roupa veio de graça. Não usa cheque nem cartão de crédito. Porque, você vai lá no mercado, vamos supor, vai lá no mercado com o cartão. Você não vai comprar aquilo, você vai comprar sempre mais. Mas só que esse cartão vai vir para pagar. No final do mês chega. Chega. Comida, ela sempre faz em casa. Você lembra a última vez que vocês foram num restaurante? Ai, agora você me pegou. Agora lembro. Nós fomos comer fora quando a gente fez 25 anos de casado. Isso faz o quê? Uns 6 anos. Na hora de comprar roupa, a Rita ensina. Para fazer economia, é preciso gastar um pouco mais. Eu compro uma roupa boa, pago um pouquinho mais caro, mas lavo ela no tanque, não coloco na máquina, posso até botar para centrifugar. E depois passar, eu passo ela do avesso. A roupa dura mais? Dura mais. Isso ali ajuda muito na economia de cada um, por isso que a gente consegue comprar as coisas. Não é que ganha um monte de dinheiro, não. Rita cobrava R$ 50 por faxina. Juntando o salário dela com o do marido, que é pedreiro, a soma chegava perto de R$ 3.000. As economias de uma vida inteira estão aí para quem quiser ver. Olha só, olha a preguiça toda. Imagina depois de tanta luta, ver se nós não temos direito de fazer isso aqui. Com certeza tem, né? Rita pode se esbaldar agora porque sabe direitinho quanto custa ganhar e guardar o dinheiro. Você vai trabalhar, você acha seu trabalho tão pesado, e aí você gasta assim à toa? Então, agora uma coisa para a gente raciocinar. Imagina essa senhora Rita com os 30 milhões. Onde ela teria chegado? Né? Ou será que teria chegado? Tudo que vem fácil, vai fácil também, né? Então, isso é uma coisa interessante para quem tem filhos, por exemplo, e tem um raciocínio, digamos assim, de dar muito presente, tudo que o filho quer, você faz um esforço danado para conseguir, etc. Tira, talvez, do filho essa garra de buscar as coisas, como a senhora acabou de demonstrar. Vamos para o terceiro vídeo, que eu também acho muito interessante. Tá? O cara que faleceu com 8 milhões de dólares nos seus investimentos. Tá? Então, o zelador deixa 8 milhões de dólares ao morrer. No YouTube, no canal Como Enriquecer, ele é um brasileiro. Tem até um livro dele aqui, não sei se eu vou achar agora. Aqui, ó. Fábrica de Milionários. É o Marcelo Veiga. Tá falando sobre a Bolsa de Valores. É uma fábrica de milionários. Acho muito interessante, não concordo com tudo que ele fala, mas é uma pessoa que eu gosto de ler a respeito. Ele é um brasileiro que tinha dívidas, etc., resolveu isso tudo, enriqueceu, mora na Flórida e gerencia de lá cursos sobre finanças pessoais aqui no Brasil, vende livros, inclusive para mim, né? Comprei esse livro aqui dele. E interessante, então ele gravou, coincidentemente eu vi, né, esse vídeo, quem quiser ver depois, ó, O Zelador Multimilionário. Foi postado já mais recente, outubro do ano passado, reporta como investimento em ações pode criar muita riqueza. Esse O aqui não existe, é Ronald Read. Morreu sem ter aproveitado a sua fortuna. Então, tem
essas questões aí. Tá? Ele vai fazer menção a um estilo de vida frugal, é uma palavra muito estranha, mas significa você viver bem abaixo da sua renda, ok? E essa diferença que vai certamente sobrar na vida da pessoa com o tempo, por isso que eu estou falando para vocês têm muito tempo, vocês têm 40 anos pela frente, aliado a um conhecimento sobre finanças pessoais, que é sobre isso que a gente vai falar aqui durante esse semestre, é a história de vocês, está aí na frente. Tá? Mas atenção para gastar o dinheiro antes de morrer, que foi o que não aconteceu com esse senhor. Não se sabe por que ele não quis gastar. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Hoje eu vou contar para vocês a história do zelador multimilionário. O nome dele é Ronald Read. Quando ele morreu, ele deixou sua família chocada ao descobrirem que todo esse tempo ele tinha um patrimônio no valor de 8 milhões de dólares. Mas o que aconteceu e como ele fez isso? Veterano da Segunda Guerra Mundial, Ronald Read serviu no norte da África e na Itália. Quando regressou à América, conseguiu um emprego como funcionário de um posto de gasolina e depois como zelador da J.C. Penney, uma das maiores lojas de departamentos dos Estados Unidos. Casado e pai de 2 filhos, Ronald Read era muito conhecido por ser uma pessoa frugal, sem grandes luxos e futilidades. Levou a vida toda sem ostentar um padrão de vida elevado, sempre tendo suas receitas maiores do que as suas despesas. E é aí então que você pode imaginar a tamanha surpresa de seus filhos ao descobrir que ele era secretamente um multimilionário. Uma vez perguntado sobre como gastava seu dinheiro, o amigo e vizinho de Read, Mark Richards, disse: olha, tenho certeza que se ele ganhava $50 por semana, ele investia 40. Então, qual foi a estratégia de investimento empregada pelo zelador Read? Read simplesmente seguiu a estratégia de investimento do bilionário da Bolsa de Valores Warren Buffett e escolheu ações para segurar por longo prazo, a famosa estratégia do buy and hold, comprar ações e segurar elas para sempre, reinvestindo todos os proventos e dividendos. Isso exigiu uma tremenda força de vontade e disciplina para fazer, mas ele fez isso a vida toda com consistência. Com o tempo, seus investimentos cresceram e, eventualmente, eles valiam 8 milhões de dólares. Em reportagem, o Wall Street Journal informou que o zelador possuía mais de 95 ações na época de sua morte, muitas das quais ele já detinha há mais de décadas. Entre os investimentos longevos estavam empresas blue chips americanas como Procter & Gamble, JP Morgan Chase, General Electric e Dow Chemical. Todas essas compõem o índice Dow Jones. Quando ele morreu, ele ainda tinha também grandes participações em J.M. Smucker, JVS Health e Johnson & Johnson. E o que ele fez com sua fortuna? Ronald Read deixou 6 milhões de dólares para a biblioteca e o hospital de sua cidade em Brattleboro, no estado de Vermont. A biblioteca seguiu investindo no dinheiro para perpetuar o pagamento de dividendos no futuro, e o hospital usou o dinheiro para atualizar sua tecnologia e infraestrutura. Então, quais as 5 lições que podemos aprender com o Sr. Ronald Read, o zelador multimilionário? Primeiro, utilize o tempo a seu favor. Escolha ações de setores perenes que irão manter seus níveis de rentabilidade elevados e estáveis ao longo do tempo. Segundo, reinvista todos os seus dividendos. Não é porque você ganha mais que você deverá gastar mais, principalmente enquanto este montante não estiver bem grande. O maior segredo de tudo é você manter seu padrão de vida, assim como Ronald Read, mesmo ganhando mais. Desta forma, o excedente que você ganha, você reinveste. Terceiro, fuja da especulação. Ronald, assim como os demais milionários e bilionários da Bolsa,
não fizeram sua fortuna negociando freneticamente suas ações e almejando lucros no curto prazo. Quarto, aproveite pelo menos um pouco a sua riqueza, mas comece a fazer isso somente quando ela for realmente grande, para não atrapalhar que um dia você realmente tenha uma vida confortável e garantida. Encontre um equilíbrio entre seus investimentos e a sua vida. Infelizmente, uma das lições que podemos aprender com Ronald é negativa. Ele parece não ter aproveitado absolutamente nada da sua riqueza e ele nunca viveu para ver o impacto que a sua generosidade teve em sua comunidade. Quinto e último, para concluir, se você está ganhando mais do que um zelador ganha, não há razão para você não economizar e investir seu patrimônio em ações e multiplicá-lo para o futuro. Bem, 3 vídeos, então, para ilustrar algumas maneiras diferentes de se lidar com as finanças pessoais. Professor Simval, algum comentário sobre algum vídeo específico ou sobre os 3 ao mesmo tempo? No pacote, tá? Eu até anotei aqui, quando você falou, a palavra frugal, tá? Não sei se os alunos estão acostumados com essa palavra, mas eu escuto essa palavra desde que eu me entendo por gente. Então, frugal, né, eu anotei aqui, só para lembrar, é sinônimo de moderado, simples, parcimonioso, espartano, tá? Ou seja, eu diria que essa palavra ela é mágica nesse sentido, no sentido de que aquilo que você chama, Luiz, e eu não chamo, de estilo de vida, né, que eu detesto o emprego dessa palavra, porque eu acho que ela remete a um equívoco, é a palavra que nos deve conduzir. Mas não eu gosto sempre de observar as coisas no sentido discricionário, tá? Então, quando eu falo em frugal, moderado, simples, parcimonioso, espartano, eu falo isso no sentido amplo, no sentido de uma postura perante a vida. E a gente só vai construir conhecimento na medida que a gente tiver essa postura. A gente tem que ser moderado, a gente tem que ser simples. A gente não pode pegar uma palavra ou uma ideia, comprar aquela ideia e sair vendendo esta ideia sem reflexão, né? E a filosofia, eu gosto muito de filosofia, a filosofia nos auxilia nestas construções. Então, quando eu falo da imaterialidade e da materialidade, a imaterialidade é neste sentido, de uma postura perante a vida, uma palavra muito que essa turma que gosta de trabalhar com recursos humanos fala de atitude, né? Atitude vem de uma ação, né? Então, você ter uma ação perante a vida dessa parcimoniosa, dessa frugal, para poder você construir o seu fundo para desfrutar pessoalmente ou não pessoalmente, como o caso ali se não me engano, acho que foi o zelador, que ele deixou o dinheiro para a biblioteca, para o hospital. Pô, então ele usufruiu desse dinheiro que ele amealhou, ele investiu em algo que é para o bem da comunidade, né? Então, o dinheiro não é exclusivamente para fazer festa, né? O dinheiro é para a gente ter uma melhor maneira de viver. E qual é a melhor maneira de viver? Ser melhor assistido no hospital, ter bons livros para poder ler, ter acesso aos livros, ter acesso à escola, né? Então, eu acho isso, por exemplo, que nós fazemos aqui, eu não vejo os outros professores fazendo, que a gente abre a porta da nossa sala para assistir ao aluno que não é do curso, que não é matriculado, que não é da UFRJ. Eu acho que é isso que tem que ser. A gente é uma postura que nós temos, Luiz, perante a sociedade, pô, né? Já que
se a sociedade investe numa UFRJ, e nós, bem ou mal, né, tocamos a UFRJ, nós todos juntos, eu acho que essa porta tem que estar aberta para todo mundo. Então, isso é uma maneira da gente pegar os nossos dividendos, que são oriundos do nosso conhecimento que nós construímos, e abrir esta porta. Né? Então, eu vejo a coisa sempre no sentido amplo, no sentido discricionário. Né? É fazer sempre o bem para quem está próximo a gente. Quanto mais a gente puder fazer bem, melhor vai ser a sociedade que nós estamos construindo, e nós somos educadores. Continua aí no seu roteiro aí, Luiz. Ok. Então, professor, meus amigos, a ideia é mostrar, tentar complementar essa percepção do que vem a ser finanças pessoais. Então, apresentei aí 3 exemplos de como o dinheiro impactou ou transformou a vida dessas pessoas. E aí, para a gente já caminhar mais para o final, mas ainda não estamos no final da aula, mas já na segunda parte, eu fui pegar algumas referências, lembrando, então, não são referências do tipo de escrita acadêmica, se aproximam um pouco, mas assim, são coisas que eu peguei aqui e ali na internet para a gente tentar ver uma certa pluralidade em relação a esse tema. Eu coloquei lá finanças pessoais, vi o que aparecia, quando eu achava interessante, eu trazia. Lembrando que lá no final eu vou passar uma tarefa que vai ter prazo de alguns minutos para ser feita através do e-mail. Luiz, deixa eu só fazer uma observaçãozinha aí. Pois não. Você pegou aí pessoas que não tinham nada, né? E que essas pessoas criaram o seu fundo. Mas existe o mesmo exemplo com pessoas que nasceram em berço de ouro. As pessoas, elas ganharam na loteria antes de nascer. Quando chegaram e vieram ao mundo, já vieram, como é o caso do Jorginho Guille, né? Que ele era um dos caras mais ricos do mundo e foi detonando o dinheiro, e o dinheiro acabou antes dele morrer. Então, existe também, quer dizer, ele detonou o dinheiro, mas existe também os casos, como um amigo meu, que a família construiu uma indústria interessante. Ele foi o maior produtor de chocolate do Brasil, e em um determinado momento, para você ter uma ideia, 10% do que ele produzia, ele vendia para Nestlé, Lacta e Garoto, tá? Nessa ordem. E os 90% do que ele produzia era exportado para os Estados Unidos. E, de uma hora para outra, a parte dele na indústria era 30 milhões de dólares. Tá? Então, para você ter uma ideia, esse dinheiro ele viu bater asas e voar. Né? Ou seja, dentro ainda de uma geração, o dinheiro apareceu e desapareceu. E não foi loteria. Ele não apostou numa grana, eles apostaram no trabalho, trabalharam, mas o meio ambiente, a economia, aquilo tudo conspira contra, e você pode ir à garra, perder tudo. Ele teve que recomeçar a vida tudo de novo, e nunca mais ele vai ter 30 milhões de dólares na vida. Ele vai ter uma vida, vamos dizer assim, de classe média para alta, mas é por aí, não passa disso. Né? Então, existem várias formas que o dinheiro vem parar na nossa mão, né? E que, se a gente deixar, ele vai embora, ele bate asas e sai voando. Ok. Então, vamos lá. Como lidar com o nosso dinheiro? Tá? Então, a ideia é refletir sobre a questão das finanças pessoais, o que esse termo quer dizer. Tá? Eu, por exemplo, esse termo entrou na minha vida na década de 1990. Era uma coluna que tinha na revista Exame, nem sei se essa revista existe ainda, e tinha lá uma coluna chamada Finanças Pessoais, escrita por esse cara que escreveu esse livro aqui, ó, que o professor Simval também tem esse livro. Tá? Para mim, é um dos melhores livros que existem. Esse livro é de 1999, Seu Futuro Financeiro. O nome dele está aqui, Louis Frankenberg. Então, tinha lá uma coluna chamada Finanças Pessoais. Então, o termo educação financeira
e ainda um outro mais refinado, literacia financeira, vieram a... Eu vim tomar conhecimento deles ainda bastante tempo depois. Então, para mim, isso tudo que a gente está falando aqui é, em essência, finanças pessoais. Tá? Então, como é que a gente lida com o nosso dinheiro? Indubitavelmente, né, nós temos uma massiva maioria de pessoas que não sabem lidar com a sua renda ao longo da vida. Eu mostrei no primeiro vídeo os 3 casos de pessoas que ganharam muito dinheiro sem o menor preparo para isso. O dinheiro vai embora. Okay? Tem alguns casos de jogadores de futebol também, algumas outras histórias tristes. Inclusive, o professor lembrou aí do Jorginho Guille. Eu acho, Simval, que seria um bom vídeo também para a gente estudar algum tipo de documentário específico sobre a vida do Guille ou da família Guille para a gente poder estudar aqui. Então, uma das maneiras de obter sucesso nessa aventura, ou seja, essa vida, essa renda que a gente vai ganhar ao longo da vida, é estudar o assunto. Então, alguns de vocês já podem já ter estudado finanças pessoais antes, vamos estudar de novo aqui, e provavelmente vamos continuar estudando depois. Algumas pessoas jamais viram esse assunto, de repente é a primeira vez que a gente vai estudar finanças pessoais, e outras pessoas talvez vão fazer essa disciplina como uma disciplina sem muita importância, bacaninha, legal, tal, e deixa para lá. Tá? Mas o que eu vou tentar pregar aqui é que a gente deve estudar isso com algum afinco. E tem alguns poucos assuntos que são mais importantes, eu acho. Vou tentar deixar claro aqui. Então, estudar o assunto que nos apresenta diversas facetas que chamamos de finanças pessoais. Então, dependendo, por exemplo, da nossa formação, aqui na turma nós temos, pelo menos, contadores, administradores e economistas. Talvez haja outras carreiras ainda. Tá? Mas é interessante a gente lembrar que, dependendo de como a gente concebe o mundo, de que assunto, de que matéria a gente se apropria da realidade do mundo, seja pela contabilidade, pela administração, economia, história, direito, etc., o termo finanças pessoais vai ter um enquadramento, uma resposta na nossa vida diferente. Então, existem diversas abordagens sobre esse tema aqui. Okay? São essas diversas facetas que eu fiz menção aqui atrás. Que tal você conhecer algumas delas e escolher a que lhe fizer mais sentido? Então, eu vou tentar mostrar aqui, basicamente, cada semestre que passa, eu venho com a experiência do anterior. E essa disciplina, como já tem uma década, então imagina a quantidade de coisas que tem aqui na minha cabeça. Provavelmente eu vou falar de, se não todas, a grande maioria aqui. Alguma delas talvez faça sentido para você. Então, você terá a oportunidade de conhecer com alguma profundidade vários tópicos importantes da disciplina. Essa é a ideia. Tá? Então, vamos ver o que está vindo aí pela frente. Vamos estudar esses assuntos. Algumas variáveis são muito importantes, preste atenção nisso, hein? Como o tempo, já falei isso para vocês. Vocês têm em torno de 24 anos de idade. Tá? Então, imagina que para mim, para o professor Simval, que já passamos de 50 há algum tempo, como a variável tempo nos faz falta nessa altura da vida. Né? Então, o professor Simval cuidou da vida dele, eu cuidei da minha. Eu acredito que, depois de tantos erros que eu cometi, de um tempo para cá, eu tenho acertado mais do que errado, então eu tenho corrigido aí, digamos, algumas falhas, mas a grande mensagem que eu preciso passar para vocês é que essa variável tempo, tanto que na fórmula de capitalização dos juros, o tempo ele é exponencial, é uma variável exponencial na fórmula. Ele multiplica, ele mais que multiplica o dinheiro que você deixar lá por causa da composição dos juros. Isso é uma coisa muito importante, que a gente vai ver aí também alguns exemplos. E a segunda variável, o conhecimento, as finanças pessoais, ou seja, educação financeira pessoal. Então, o conhecimento, na matemática financeira, a gente poderia fazer uma equivalência com a letra I, de interest, ou seja, taxa de juro. Quanto mais você conhecer, por exemplo, o mercado financeiro, mais você vai ter confiança para sair de investimentos como CDB e poupança, e LCI, LCA, essas coisas todas, que não rendem quase nada,
para ir para a renda variável, ações e fundos imobiliários. Então, eu fiz uma pesquisa bem simples com a turma anterior. Grande parte da turma não tinha ainda se iniciado na renda variável, porque não tinha conhecimento, não tinha confiança, ok? Eu participei de uma live, tem algumas semanas, onde eu apresentei a experiência da minha sobrinha, que está aprendendo a investir comigo, com apenas R$20, ok? Ela pegou R$20 do orçamento dela, está terminando o ensino médio agora, e eu a orientei para obter os seus primeiros rendimentos, que ocorreram agora no dia 16 de novembro, com uma renda de investimento em fundos imobiliários. Então, a gente precisa desenvolver esse conhecimento, porque fundo imobiliário, por exemplo, rende em média 3, 4 vezes o que a poupança rende. E tem outras vantagens ainda. Nós vamos ver sobre isso quando formos falar de investimento. Tá? Então, o tempo vocês têm, não tem que fazer nada. Agora, o conhecimento, como eu disse, de repente é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar sobre isso, talvez isso seja um estímulo para que você corra atrás e aprenda cada vez mais sobre finanças pessoais. Então, algumas variáveis são muito importantes e precisam ser evidenciadas. Foi isso que eu fiz agora, eu parei a minha leitura para falar. Tempo e conhecimento. Isso está completamente no colo de vocês. Enquanto a maioria dos acadêmicos possui, digamos, 40 anos pela frente e uma quantidade enorme de informação grátis disponível. Então, a maioria dos acadêmicos, estou me dirigindo a vocês, né? A maioria tem aí 24 anos em torno disso. Então, vocês têm aí 40 anos pela frente para juntar o dinheiro. Então, chegando lá pelos 65, provavelmente vocês vão morrer depois dos 100 anos, pelo menos a média de vocês, é o que eu estimo, entendeu? Então, vocês vão ter aí mais, sei lá, 30 e tantos, 40 anos para gastar esse dinheiro todo. Vamos lá. Na farmácia. É um dos itens, né? Então, finanças pessoais. Como lidar com o nosso dinheiro? Né? É o que a gente vai tentar fazer aqui ao longo do semestre. Né? O que eu devo estudar? Provavelmente eu vou tocar em alguns assuntos, como, por exemplo, eu usei o exemplo aí dos vídeos para que você pudesse ver alguns casos práticos que já houve aqui no nosso país e outro lá nos Estados Unidos, para ver como que uma mudança radical, por exemplo, o caso lá os 3 lá da loteria e os 2 outros exemplos que fizeram a fortuna ao longo da vida, como é que isso impactou aí na vida da pessoa ao longo do tempo. Tá? Então, o que eu devo estudar? Olha aí a pilha de livros, né, da literacia financeira. O que chamamos de finanças pessoais? É o que eu vou perguntar para você responder para mim lá na tarefa. Tá? Vai pensando aí qual é o seu conceito hoje, zerado ainda das nossas aulas, a gente está bem no início ainda. Finanças pessoais, o que tem na sua cabeça? Eu vou precisar que você escreva isso para mim no e-mail, daqui a pouco, vou dar detalhes. Quais são os tópicos que eu preciso dominar? Eu, hoje, exerço uma consultoria gratuita para a sociedade, que ela está em 4 bases. Ela tem 4 bases. Praticamente, a gente fala sobre endividamento, orçamento, investimentos e fruição. Ou seja, a gente precisa separar saúde e tempo útil lá no final da vida para gastar esse dinheiro que a gente tem o potencial de usar. Então, quais são os tópicos? Eu sugiro esses 4, tá? Dívidas, orçamento, investimento e como gastar esse dinheiro, que eu chamo de fruição. Como colocar em prática o que será exposto aqui? Provavelmente, a maioria dos exemplos que eu vou usar, eu próprio faço aqui na minha vida. Ou conheço alguém que fez. Ou tenho base em alguns dos bons livros que eu leio o tempo inteiro sobre finanças pessoais. Tá? Então, meu convite a vocês. Vamos ver isso daí? Fui na Wikipédia, né? E aí, o que tem escrito lá? Finanças pessoais. Disciplina que estuda a aplicação de conceitos financeiros e empresariais nas decisões financeiras de uma pessoa ou família.
Então, ó, decisões você precisa, de uma certa forma, ter alguma base, daí a importância do conhecimento. Sem conhecimento, as suas decisões não vão ser muito boas. Tá? E aí, lembrando aí dos casos lá dos ganhadores da loteria. São consideradas as características da família, então, família pequena, família grande, família idosa, família de jovens, recém-casados, etc, etc, etc. E os diversos eventos que esta atravessa. Então, casamento, separação, morte, nascimento, etc. Bem como a sua fase da vida, adequando-as às suas necessidades e prioridades. Então, as várias facetas lá de abordagem do tema finanças pessoais também tem várias facetas que representam aí algumas variáveis que vão atuar de maneira diferente na vida de cada um de nós. Por isso até que se chama finanças pessoais. É uma coisa muito particular. As minhas finanças, elas são bem diferentes das finanças do professor Simval, são bem diferentes da sua, com quem eu estou falando agora, ou das pessoas que eu atendo, por exemplo. Por isso que o nome é finanças pessoais, é algo bem particular. Tudo começa no diagnóstico, é o que eu costumo fazer quando eu faço a minha consultoria. E na definição de objetivos e prioridades pelo orçamento doméstico e ou balanço familiar. Aí aqui ele está lembrando duas peças financeiras que eu acho de extrema importância. O orçamento doméstico, a gente vai ter alguma instrução aqui sobre como fazer um orçamento, né? E um balanço familiar. Poucas pessoas fazem o orçamento, menos ainda fazem esse balanço. Então, balanço é algo que o pessoal de contábil está acostumado a fazer, ok? Então, inclusive algumas monografias que eu já orientei foram tentativas de se aproximar do que seria um balanço patrimonial pessoal. Até agora ainda não vi um trabalho muito bom a esse respeito, tá? Como fazer um balanço de uma pessoa ou de uma família. Em seguida, perceber os investimentos, suas potencialidades e sua adequação ao perfil de risco e ao horizonte temporal, bem como a identificação dos créditos e suas características, finalidade, prazo, montante, custo do juro, né? As dívidas das pessoas. Com base no diagnóstico, são definidas estratégias considerando o melhor nível de conforto financeiro na solução de problemas e ou definição de estratégias de investimento. Então, tem aí alguma ideia sobre finanças pessoais da Wikipedia ou Wikipédia, dependendo aí do sotaque e da língua que você vai usar. Uma plataforma chamada Mobilis, que eu não conheço, okay? Apareceu, eu trouxe para cá, e lá está o que é e para que serve, né? E algumas dicas. Vamos lá, o que eu pude adaptar dessa leitura? Finanças pessoais, estudo e prática de aplicações que contribuem para a gestão dos gastos. Olha aí, ó. Gestão dos gastos. Isso tem muito a ver com o que o professor falou sobre estilo de vida e a dificuldade dele de conceber esse conceito como um bom conceito. Como ele falou na terça-feira, a ideia que eu uso de estilo de vida vem da minha leitura de textos acadêmicos que se referem ao estilo de vida como simplesmente a maneira como você usa o seu dinheiro. Então, o grande lance das finanças pessoais, de acordo com o que eu tenho concebido, é você manter o seu estilo de vida abaixo da sua renda. Quer dizer, você usar a sua renda nas coisas que você faz, onde você passa férias, que roupa você usa, que relógio você compra, que sapato você compra e por aí vai. Esse livro aqui, ó, O Milionário Mora ao Lado, ele descreve o perfil de milionários nos Estados Unidos. Sabe qual é a idade média para a pessoa se tornar milionária nos Estados Unidos? Patrimônio líquido acima de $1 milhão? 57 anos. A idade que eu estou agora. Tá? Milionário, de acordo com o estudo, não é uma coisa que cai do céu. É uma construção ao longo da vida. E é essa estrada que eu estou apontando para vocês. Tá? Estilo de vida frugal, está aqui no livro, exatamente assim. Okay? Um excelente orçamento e constância disso ao longo de muitas décadas.
Idade média, 57 anos para se tornar milionário. Então, essa gestão dos gastos, essa frugalidade sobre a qual a gente falou, ou seja, seria manter o estilo de vida abaixo da renda, que é feito através do uso do processo orçamentário, ou seja, do uso do orçamento. De uma pessoa ou grupo familiar. Esses gastos podem ser essenciais, desejos pessoais, investimentos ou pagamento de dívidas. Por meio do gerenciamento dos gastos e estudos sobre educação financeira, olha aqui o estudo sobre educação financeira, é o que a gente está tentando fazer aqui. Fica mais fácil conquistar a saúde das finanças. Gestão de finanças pessoais, organização da vida financeira, pouca gente fala sobre organização da vida financeira, e aí, na minha concepção, realmente ciente do que isso representa. Tá? Então, lembrando que organização é uma função administrativa. Professor Simval, se eu estiver errado, me corrija aí. Planejamento, organização, direção, controle. Organização é uma maneira de você organizar sua vida de modo geral, de, por exemplo, ter uma coisa para cada lugar e um lugar em um lugar para cada coisa. Então, você ter, por exemplo, um lugar da sua casa, seja um caixote, alguma coisa assim, ou até no seu computador, destinado para as finanças pessoais. Então, essa organização é muito importante, que possibilita o aumento do bem-estar de quem a utiliza. Não importa quanto você ganha. Isso aqui é bem bacana, e a gente não acredita nisso enquanto a nossa renda é muito baixa. Tá? Eu ganho salário mínimo, um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, eu não vou conseguir. Isso tudo aí não acontece com o que se ganha, mas sim como se gasta. A gente viu o exemplo da dona Rita lá, de Santa Catarina. A gestão não é bem sobre a renda, é também, tá? Mas ela é mais importante sobre os gastos, que acabam sendo o estilo de vida. Está aqui em cima, a gestão dos gastos. Não importa o que você ganha, mas como você lida com a renda. O gerenciamento das despesas e receita evita problemas financeiros. Então, esse Mobilis aí apresentou a sugestão de 15 dicas. Eu vou ler rapidamente, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo ruminando em cima disso daí, tá? Não é o caso, só para a gente conhecer e saber onde pegar isso daí. Então, olha, essas 15 dicas, eu não gosto muito de dica, né? 15 dicas, 8 dicas e tal, mas eu estou só reproduzindo, como eu disse aqui, é uma adaptação, reproduzindo mais ou menos o que se fala sobre finanças pessoais nesses sites que eu fui ver. Então, aprenda a lidar com dinheiro, descubra quanto é gasto por mês, está aqui uma ideia de orçamento, né? Defina objetivos financeiros, isso aqui é muito difícil, né? Daqui a 8 anos eu vou ter na minha conta de investimento 100 mil reais, por exemplo, 200 mil reais, etc. Né? Mas, por exemplo, eu tracei um objetivo para mim, para ser alcançado em janeiro de 2023, e cada mês que passa, o Ibovespa, o IFIX, eles estão caindo cada vez mais. E a reta que eu tracei assim, para atingir, o meu real está sempre aqui embaixo, nunca estou passando ali. Então, isso é uma coisa muito difícil de fazer. Mas eu tenho muita confiança no meu caso, por exemplo, que como ele está abaixo do planejado, nesse caso específico, significa que eles estão mais baratos para comprar. Tá? Então, em algum momento, a subida deles, é o que acontece quase sempre, vai ser bem pujante, digamos assim. Então, monte o orçamento mensal, comece a cortar gastos desnecessários. Como é que a gente vai saber quais são os gastos desnecessários, né? Então, ainda mais quando a gente tem uma complexidade familiar muito importante às vezes. Reveja os hábitos, procure aumentar sua renda. Olha aí, uma renda alta é importante, tá? Talvez não seja a questão mais importante. Lembrando de novo aí da dona Rita. Evite dívidas comprando tudo à vista, era o que a dona Rita fazia. Utilize um software para controle de suas finanças pessoais. Hoje tem um monte. Eu uso Minhas Economias, muito bom, gratuito. Verifique como está sendo o seu desempenho. Isso aí é bem interessante, a prática do orçamento, né, do planejado com R$1, para você fazer o controle. Poupe uma parte da sua renda cada mês, construa sua reserva de emergência, busque conhecimento sobre finanças pessoais. Claro, a gente está estudando essa disciplina. Estude como investir o que foi poupado. Vamos falar de investimento. Vou trazer pessoas do mercado para falar sobre investimento para vocês.
E aprenda contabilidade com os riscos. Eu ri um pouquinho com isso aqui, né? Eu não entendi direito o que seria aprender contabilidade com os riscos, mas lendo ali um pouco o detalhamento desse tópico, esse aprenda contabilidade é para que você faça a contabilidade pessoal, e aí isso realmente se encaixa no que eu acho. Quem é aluno de contábeis normalmente tem muita facilidade de fazer um orçamento ou fazer uma planilha, alguma coisa assim. Isso aí é importante. Nubank fala sobre finanças pessoais. Eu gosto muito da conta que eu tenho no Nubank. Acho que vocês também devem gostar. Então, está lá no Nubank. Não é fácil mudar hábitos. Isso aí é uma questão comportamental. O professor Sival deixou isso claro aí no início. Tá? Quando a gente está, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, é muito difícil a gente mudar hábitos. Vamos lá. Justificativa para as dificuldades para a organização financeira pessoal. Então, uma pesquisa que eles fizeram menção lá, eu não gosto muito dessas pesquisas, porque eles fazem uma referência muito, assim, conforme a Confederação Nacional do Comércio, não sei o quê, papapá. Isso é muito complicado, porque a metodologia não está muito clara ali, mas é uma informação que a gente pode, pelo menos, deve ser algo parecido com isso, pelo menos. Quase 1 a cada 4 pessoas acredita que os cálculos de gastos mensais podem ser feitos de cabeça. Nós temos uma terminologia chamada contabilidade mental. Por isso que a contabilidade pessoal, que eu fiz referência no slide anterior, tem importância aqui. Então, isso aqui muita gente faz. E aí o que acontece? A gente lembra da renda, mas não lembra de todos os gastos. Então, por exemplo, ganho 5 mil. E lembro de 3 mil de gasto, diferença 2 mil. Onde está esse dinheiro? A gente não sabe, porque estão nos pequenos gastos. Tá? Então, fazer a prática do orçamento de cabeça, a contabilidade mental, que todos nós fazemos, independentemente da gente ter ou não uma contabilidade pessoal adequada, isso leva a gente à ruína, porque a gente vai achar que está tudo ali mais ou menos dentro da cabeça, e não está. Um número considerável, 18% da amostra, diz não ter disciplina para se planejar. Eu suponho que o termo planejamento, o professor falou sobre a ideia do plano, né, e remover os objetivos na aula passada, mas eu temo que fazer um planejamento tecnicamente é algo que poucas pessoas, inclusive aquelas que dizem que sabem fazer, ou sabem efetivamente. Tá? Então, eu não sei se é bem uma questão de disciplina, mas eu vejo mais como uma questão técnica mesmo. Né? Eu vou até mostrar um exemplo. No ano passado, eu fiz Luiz. Pois não. Você sabe que eu sou um estudioso da palavra, né? Técnica, tecné, significa arte. Tá? Então, quando a gente emprega técnica, a palavra técnica, ela é carregada de arte. Então, não é só conta, é percepção. Né? Então, quando a gente fala assim, planejamento, né? Eu, por exemplo, trabalhei na área de planejamento de um dos maiores projetos do Brasil, que foi o Projeto Albrás, e também da Vale do Rio Doce. Né? Então, quando a gente fala que vai fazer um planejamento da maior fábrica de alumínio do mundo, tá? O que a gente tem? A gente tem um pacote gigantesco de dados que vem parar na nossa mão. Vem dado de tudo quanto é lado. Tá? Aí, você digerir aquele monte de dado que está ali e aliado à sua percepção, e a percepção é individual, tá? E é aí que está a arte. Porque não existe fórmula para fazer planejamento. Planejamento, quando a palavra usar a palavra técnica, eu gosto de trazer isso à baila para ajudar o aluno a estudar, né? Senão ele leva essa palavra técnica debaixo do braço e acha que apenas o número fala tudo, né? Embora René Descartes, né, tenha dito que se você não conhece os números, você desconhece o fenômeno. Então, o número ele é relevante, tá? Mas existe um processamento mental, né, que
aquilo que a Tereza traz na nossa palestra aqui dentro dessa própria disciplina, né? Que é uma questão de afecção. Então, existe um lado imaterial nesse processo. Então, o sujeito que vai fazer... quando a gente tem uma tendência, especialmente no curso de administração, de estudar a coisa voltada para a empresa, mas nunca a coisa para o lado pessoal. Mas aquilo que a gente emprega para a empresa, emprega para o pessoal. Essa que é trazer essa analogia, trazer a articulação das ideias, né? Então, você... E olha como é um perigo. Então, nós éramos uma equipe multidisciplinar, pessoas altamente qualificadas, que já tinham trabalhado em vários projetos. Eu era um dos caras mais novos ali daquele grupo. Eu acho, seguramente eu era o mais novo. Tá? Nós fizemos aquelas contas lá, fizemos tudo para projetar uma fábrica de alumínio. Tá? No entanto, quando a fábrica começou a funcionar, o preço do alumínio caiu no mercado internacional. Então, aquilo que estava previsto para a fábrica retornar o seu capital em 5 anos, levou 10 anos para retornar o capital. Então, vê como é que é, só para trazer para os alunos, né, para frisar isso que você está falando, como é difícil fazer planejamento. É muito difícil. É difícil fazer o planejamento no âmbito da organização e do âmbito pessoal, né? Você, de repente, contrai uma doença de uma hora para outra que você não sabe de onde veio. Nossa, se foi para o brejo, todo o teu planejamento. Né? A vaca vai para o brejo. Né? Então, uma canetada política. Eu vou trazer mais um exemplo prático, eu gosto de mostrar para os alunos o que aconteceu com a minha vida. Eu fui me candidatar à REDEP, que é uma empresa de planejamento da Vale do Rio Doce, tá? E eu passei um dia fazendo prova para a empresa, com sabatina escrita na parte da manhã e oral na parte da tarde. A minha sabatina terminou às 8 horas da noite. Quando acabou, o camarada falou lá, o chefe da área virou para mim e falou assim: você passou, isso foi lá em Vitória, volta para tua casa lá no Rio, prepara tuas coisas que eu vou te mandar um telegrama ratificando isso e você vem trabalhar conosco. Legal. No dia seguinte, o Geisel, que era o presidente da República, assinou um decreto extinguindo a REDEP. Então, você vem... Né? Eu tinha estudado com profundidade a matéria chamada Administração Financeira, e obtive a melhor nota que aquele professor já tinha dado na vida dele, que ele falava isso toda hora, e eu fui para a entrevista sabendo muito. Cheguei na entrevista, eu arrebentei na entrevista. No entanto, veio uma canetada, quer dizer, vem uma variável de um lado que você não entende e ele te arrebenta. Extinguiu a REDEP, eu tive que procurar emprego em outro lugar. Né? Então, planejar é muito complicado, não é fácil. Tá? E tem uma certa dose de roleta nisso que está aí. Embora a gente chegue e coloque todas as variáveis no papel, aí uma variável você esqueceu de colocar. Pronto, já a vaca foi para o brejo. Essa única variável, tal da lei de Murphy, se tem uma chance de não dar certo, não vai dar certo. Né? Então, é o tal empurrar barco no seco. Aliás, o barco no seco deveria ser a representação simbólica dessa nossa matéria aqui. Eu gostei muito. Aquilo foi uma ideia que me ocorreu na hora. Ontem, na última aula, eu falei, porra, esse negócio do barco no seco é interessante. Beleza. Continua aí, Luiz. Desculpa a interrupção. Beleza. Vamos lá. Então, 18% diz não ter disciplina para se planejar. Preguiça, 12%. Falta de tempo, 11% são apontados como motivos também. Tá? Então, eu acho interessante quem admite ter preguiça, né? Eu admito. Eu tenho muita preguiça de vez em quando. Então, passo a passo para o planejamento das finanças pessoais. Então, de novo, o termo planejamento das finanças pessoais, para mim, que sou um professor universitário da UFRJ, planejar finanças pessoais tem um sentido bem específico, tá? Que provavelmente não se enquadra na maioria do que se fala sobre planejar as finanças pessoais. Vamos ver aí o conceito do Nubank. Avalie o quanto ganha e quanto gasta. Avalie, se necessário, negocie suas dívidas.
monte um orçamento das suas finanças pessoais. Para mim, o planejamento das finanças pessoais pode ser só o item 3 aqui, para mim, tá? E 4, comece a guardar dinheiro. Isso, para mim, não é planejamento, mas vamos lá, é o que está falando aí sobre isso. 5, continue e tenha um objetivo em mente. Então, está aí a ideia do Nubank sobre finanças pessoais. E dinheiro, estratégia para as finanças pessoais. Então, são 17 itens. Vamos ver aqui. Pelo tempo, a gente não tem muito que ver, não tem muito tempo aí pela frente, não. Vamos lá. Faça um diagnóstico, não esqueça dos impostos, limpe seu nome. 4, poupe uma parte da sua renda. 5, defina metas de investimento. 6, evite dívidas. E compre à vista. Olha, lembra da dona Rita lá, comprava tudo à vista. 7, entenda o que são juros. Muito importante saber matemática financeira. Vamos falar sobre isso. 8, tenha uma reserva. 9, descubra quanto você gasta por mês, orçamento. 10, escolha suas ferramentas financeiras. 11, corte gastos desnecessários. 12, freie seus impulsos consumistas. 13, invista corretamente o que for poupado. 14, verifique sempre como você está saindo. Aqui tem uma ideia implícita de controle, planejado versus orçado. 15, pense no futuro de suas finanças pessoais. 16, faça as pazes com os produtos financeiros. A gente precisa conhecer pelo menos 2, que eu diria que são os melhores: ações e fundos imobiliários. Vou falar de ambos. Cada período que passa, mais eu conheço sobre esses 2 itens. E use os serviços extras e benefícios financeiros que possui. Vamos ver aqui outro. Oberlo, acho que é assim que se fala. 25 dicas para 2021. Então, é um texto mais recente. Como gerenciar suas finanças? Crie um orçamento. Veja que alguns termos são repetidos. Crie um orçamento, use, né, aplicativos, crie um calendário para o seu fluxo de caixa pessoal. Eu faço isso e toda a minha vida está em cima desse negócio. Tá? Então, amanhã, dia 26, aniversário da minha filha, tem já aqui anotado na minha agenda as coisas que eu preciso fazer. Inclusive, eu fiz investimento hoje, amanhã eu tenho que saber o meu fluxo de caixa da segunda-feira, porque eu faço isso daí. 4, faça seu planejamento financeiro pessoal e gestão do patrimônio. A utilização da palavra patrimônio, na minha concepção, é bem errada na 95% das vezes. 5, dicas de finanças pessoais. Não faça compra por impulso. 6, liste todas as suas dívidas. 7, entender sobre taxas de juros, né? É uma questão importante, tanto os juros que a gente paga quanto que a gente recebe. 8, quite suas dívidas. 9, evite contrair novas dívidas. 10, dicas de finanças pessoais. Monitore o seu score de crédito. O Serasa tem acesso ao score gratuitamente, vocês devem saber já, né? Então, mensalmente eu avalio lá como está o meu score de crédito. 11, entenda os tipos de crédito que são disponíveis para você. 12, dicas de poupança. Estabeleça uma poupança. 13, adote a regra dos 50, 30, 20. Ou seja, 50% para itens de necessidade da sua vida, 30% para lazer e 20% para investimentos. Eu não gosto dessas coisas pré-formatadas como estão aí, tá? Mas essa regra 50, 30, 20 é mundialmente conhecida. 14, poupe primeiro, gaste depois. Isso é difícil de fazer, mas é o que efetivamente resolve na nossa vida. Se a gente receber o salário, gastar, vai gastando, e no final do mês destinar para poupança, nunca vai poupar. A gente tem que pegar a renda, tirar o que vai poupar e depois gastar. Simples assim, chama-se pague-se primeiro. 15, reduza gastos secundários. 16, encontre formas de aumentar sua renda. 17, estava comentando ontem com o professor Simval, vi um vídeo ontem, o cara tinha 17 rendas diferentes. 17. Bem interessante isso. 17, comece um negócio online ou uma atividade extra. 18, renegocie seu salário. 19, ganhar mais não é sinônimo de gastar mais. A gente viu isso num dos vídeos aí. 20, nunca é tarde para buscar educação financeira. 21, dica de finanças, invista em você. 22, avalie novas oportunidades de investimento. Eu, por exemplo, agora estou começando a estudar criptomoeda, mas
tenho muitas reservas em relação a isso, tá? Mas não vou deixar de estudar, até porque eu recebo perguntas sobre isso de vez em quando. 23. Concentre-se na sua realidade, na sua situação pessoal. Para eu saber a minha situação pessoal, eu preciso saber fazer aquelas duas peças que eu fazia lá atrás: orçamento e balanço. Preciso saber fazer isso, tá? Não tem como. A gente vai treinar isso aqui. E 25, discuta as suas finanças pessoais com seu companheiro ou sua companheira. Olha aí, 8 horas certinho, a gente terminou. Tá aí a tarefa. Finanças pessoais, o que seria? A pergunta inicial, tá? Eu preciso que você envie por e-mail até 8h30. São agora 8 horas. A gente tem aí meia hora para resolver essa tarefa. Por que a gente tem meia hora? Porque a minha avaliação, a avaliação do professor Simval, é muito feita. Essa é uma disciplina que a gente prefere tratar aqui mais prazer do que obrigação. Então, não vai ter muita cobrança de prova, esse tipo de coisa, mas tem participação. Quem participa mais tem uma tendência a ter uma nota maior. Então, primeira tarefa, você vai mandar um e-mail para mim, através daquele Contábil Net, explicando esse último slide aí. Finanças pessoais, o que seria para você? Você tem, provavelmente, uma concepção sobre isso, tá? E eu apresentei aí algumas ideias, são as tais facetas sobre as quais eu falei ali anteriormente, sobre o termo finanças pessoais. Não só os vídeos, como também 3 ou 4 entidades aí que eu fui buscar, coloquei lá finanças pessoais, trouxe para vocês. Então, estou aguardando o e-mail de vocês. O meu sinal de que eu recebi a tarefa é um reply que eu dou no e-mail, assim, ok, tá? A partir dali, eu jogo isso para uma planilha. Lá no final do semestre, eu conto quantas atividades você fez. Professor Simval, quer fazer alguma consideração? Sim, algumas. Vocês viram aí que o professor Luiz Antônio trouxe à baila uma série de dicas, né? Então, eu quero tentar mostrar para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, a construção do conhecimento de cada um, tá? Ela, vamos dizer, ela sofre uma influência direta da filosofia básica da educação, tá? Então, olha só. Vocês já ouviram falar numa palavra chamada epistemologia? Eu gostaria que alguém respondesse. Viu a resposta ali, professor? Vi. Não é estudo de conhecimento, é crítica ao conhecimento. Tá? É a crítica à ciência, porque a ciência vamos dizer, uma base pela qual a gente trabalha para construir o conhecimento. Então, a epistemologia é para criticar a ciência. Tá? Então, quando a gente estuda educação, a gente estuda a forma pela qual a educação é transmitida a outra geração. Tá? Então, nós recebemos uma influência muito grande dos Estados Unidos. Esse modelo norte-americano chama-se pragmatismo. Então, aqueles que desejosos de entender melhor como é que você constrói seu próprio conhecimento, é que você está exposto a um discurso do professor e a um discurso que está escrito no livro. Tá? Então, esse modelo pragmático, que é o que os Estados Unidos lança a mão, assim, a minha crítica é que ele é uma forma para transmitir um conhecimento para as pessoas que não raciocinam muito bem. Tá? Então, ela pega aquilo ali e joga, vamos dizer, como forma de regra, como dica. Olha, se você seguir essa dica, vai dar certo. Isso é uma forma, é um discurso prescritivo. Tá? Então,
a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essas dicas. Não estou dizendo que as dicas sejam ruins nem que estejam erradas. Eu estou dizendo que isto é uma forma de a gente construir conhecimento. Então, quando ele dá lá essas dicas, não significa dizer que eu, o cidadão que estou submetido àquele aprendizado, que eu vou seguir aquilo ali fielmente. Por quê? Porque cada um constrói o seu conhecimento, a sua forma, tá? As suas condições, as suas capacidades, as suas habilidades. Tá? Então, elas são importantes, mas aquilo não é para ser seguido, né, como se fosse um manual. A gente tem que tomar um cuidado. E a maioria desses livros de finanças pessoais, eles empregam o pragmatismo, né, a 99% do discurso. Tá? Então, um cuidado muito grande com esse negócio de dica. Tá? A outra coisa que eu tenho para acrescentar aqui é o seguinte: o Jorginho Guinle, tá? A memória, a história, é uma espécie de retrovisor para a gente quando está dirigindo. A gente dirige o carro, está o retrovisor na frente, a gente tem que estar sempre olhando qual o carro que está vindo atrás, o que está acontecendo atrás da gente. Se vem um motoboy maluco, né, costurando no trânsito, ele vai passar pela direita né, entre você e o meio-fio. Né? Então, você tem que estar olhando para trás. Tá? Então, o que você falou aí, eu acho muito importante, Luiz. Vamos conhecer o Jorginho Guinle, mas antes do Jorginho Guinle tem a família Guinle. Tá? E existe um seriado daquele canal, daquela TV que é por assinatura, que é o History. Tem um seriado ali, e se você acha que for, você que opera isso bem, eu não opero, eu nem tenho Netflix, mas ali tem Os Poderosos do Brasil, e ele conta a história da família Guinle. A família Guinle era dona do Porto de Santos. Tá? A família Guinle tinha muito dinheiro. Eu, por um mero acaso, quando eu era estudante aí na graduação, eu saía com o Eduardo Guinle, tá? Que era o cara que tomava conta do Copacabana Palace. Ele era um dos donos do Copacabana Palace, herdeiro. Né? Então, eu acho importante a gente conhecer os Guinle. Agora, eu acho também importante ver um videozinho que eu recebi pelo Zap sobre o Jorginho Guinle. E engraçado é que eu mandei esse vídeo para muitas pessoas, e a maioria das pessoas viam aquele vídeo e faziam uma observação que, a meu juízo, com pouca crítica. Tá? É uma crítica, vamos dizer, instantânea, sem reflexão. E dizia assim: uma vida jogada fora, um sujeito pobre, e não sei o quê, né? Começava a fazer crítica ao sujeito. Mas, se ele gastou aquela fortuna toda ao longo da vida, ele pegou aquele dinheiro dele e muita gente ganhou o dinheiro dele que ele gastou. Então, era o garçom que servia ele, era o cara que fornecia o uísque na casa dele. E um apartamento dele vale a pena. Esse apartamento teve à venda durante vários anos, que foi dele, e já era de um dono de um estaleiro, né? De uma empresa que constrói navios, e o cara comprou aquilo e depois ficou com aquele elefante branco na mão, tentando vender, e estava à venda por 65 ou 68 milhões de reais, tá? Ali na praia do Flamengo. Um apartamento belíssimo, acho que vale a pena a gente ter. Isso tá aí pelo YouTube, vai achar isso. Tá? Então, Luiz, você que sabe bisbilhotar isso muito bem e pensar, eu acho que vale a pena a gente fazer um pacote sobre a família, sobre a família Guinle, né, vinda lá oriunda lá do canal do History, sobre esse vídeo que está no Zap. Não sei se você abriu, mas eu posso mandar de novo para você. Tá? Estudar
esse conjunto e ver fisicamente o que é o sujeito arquimilionário, é ver o apartamento dele, um apartamento de 3 andares na praia do Flamengo, belíssimo apartamento. O sujeito, se quiser, se ele for casado e se a mulher quiser se esconder do marido, ela se esconde com uma facilidade franciscana lá dentro de casa. De repente o marido é chato, ela se esconde lá o dia inteiro para não aguentar o marido buzinando no ouvido dela, né? Então, eu acho que a gente traz, vamos dizer, um pouco de materialidade a uma vida de rico e que o sujeito, que não é assim, esses exemplos que você deu, que foram fantásticos, adorei esses exemplos que você foi buscar, achei isso aí muito legal, que mostra uma pessoa extremamente humilde que consegue ter um padrão de vida de classe média para alta até, né? Então, a faxineira e o pedreiro, aquilo ali eu achei o máximo. Você vê, o apartamento é de 150 metros quadrados, não é um apartamentinho daquele que, né, o sujeito, para sentar na privada, bota o pé no bidê. É um apartamento realmente muito interessante, o apartamento dela. Gostei muito, Luiz. Achei esses 3 exemplos que você trouxe para a aula sensacional, tá? Então, vamos seguindo em frente aí, já estamos nos finalmente. Eu vou para a minha outra matéria. Tem um aluno aí, quem era? Esqueci o nome dele, que me pediu para ajudar na monografia. Eu acabei de mandar um e-mail, não sei se viu, tá? Mas então está aí respondido ao nosso preclaro e distinto aluno, tá? E eu estou lá... Agora, Luiz, eu estou indo embora lá para a minha outra aula, que vai começar daqui a 30 minutos. Eu gostaria que você ficasse mais ou menos em alerta, porque eu não vi resposta até agora de aluno que recebeu o link da aula, mas daqui a 30 minutos eu volto aqui. Tá. Só um detalhe, o João Gabriel falou, foi para ele que você mandou e-mail. Isso, João Gabriel, ele mesmo. Ele falou aí agora. Tá? Muito obrigado. Obrigado, João. Então tá, professor. Galera, beijo para todo mundo. Dia 30, terça-feira que vem, a gente vai ter mais uma aula de finanças pessoais. A melhor disciplina da UFRJ, certo, professor? Modéstia à parte. Boa noite para todo mundo. Abraço. Quem for de ética, 8h30, 8h35 eu estou lá. Boa noite, professor. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite.